Tá gravando já. Tá. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula, né, da específica de matemática. Estou muito feliz de estar com vocês. Acho que tem algumas pessoas que já me conhecem, né? Tiveram alguma aula aí comigo. Quem ainda não teve, muito prazer, muito bom ter vocês aqui, estar com vocês. Como eu disse, quero muito que vocês chamem os colegas de vocês, que vocês conheçam que quer estudar para a UERJ, para a gente fazer isso junto. Já foi colocado lá no grupo um pouquinho sobre mim, mas eu gostaria de também me apresentar de forma muito rápida, para a gente não perder tanto tempo, né? Hoje a nossa aula é muito de conhecimento sobre a prova, sobre mim, sobre a estrutura mesmo, né? Eu preparei uma aula que tem também conteúdo, como eu disse no vídeo, de chamando vocês, eu disse que a gente já iria começar para valer, né? Mas a primeira a gente vai ter essa parte, aí conforme for, numa segunda aula a gente continua o conteúdo em si, tá? Então, eu sou Priscila Marinho, eu amo matemática, mas eu amo muito mais ser professora, então vocês podem realmente contar comigo, o nosso lema é estou com vocês até a aprovação, né? Então não é só esse ano, esse restante de ano, mas é todo momento que vocês precisarem, até que vocês de fato sejam aprovados e consigam voar sozinho, né? Seguir sozinho. Então, enquanto isso, eu estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tirarem as dúvidas de vocês. Eu sou formada em matemática, eu tenho uma especialização, né, uma pós-graduação em gestão empresarial e administrativa. Eu sou professora há quase 10 anos, tá? Esse ano a gente completa os 10. Eu amo matemática básica, amo explicar para vocês, né, sobre matemática básica. Não gosto e peço para vocês para não usarem calculadora ou usarem o mínimo possível. Afinal de contas, no dia da prova vocês não vão poder utilizar. Então é importante que vocês treinem o cérebro de vocês para que vocês façam as atividades sem o uso da calculadora, tá? Então não utilizem. Vou utilizar aqui, a professora não está vendo. Mas, gente, vocês estão se enganando, certo? E no dia da prova, isso vai fazer uma falta absurda. Então, tentem não utilizar. E eu estou muito honrada de estar fazendo parte dessa específica do nosso segundo ano aí. Nosso primeiro ano teve uma aprovação significativa. Eu queria agradecer publicamente ao professor William Campos pela oportunidade de, né, pela criatividade, pela inteligência, por tudo, pela garra, principalmente desse mestre, até me emociono em falar, de levar, né, todos esses projetos sociais, tudo que ele faz por vocês, né, de forma, por esses projetos, pela entrega dele. Então, eu quero agradecer publicamente, tá, ao professor William Campos pela oportunidade, por reconhecer, né, o meu trabalho e ter me convidado aí para estar na específica de matemática. Os números ano passado foram bem significativos e esse ano a nossa meta é dobrar, tá bom? Então, eu conto com vocês, conto com a participação de vocês. Queria já, aproveitando, né, pedir para vocês participem das enquetes do grupo, vai ter outras agora sobre conteúdo, participem para que a gente possa conhecer vocês e possa estar junto com vocês, seguindo, né, nos processos que a gente precisa ter essa troca com vocês, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Espera aí, galera. Eu queria
hoje também falar dos cursos, apesar de que a Pri até falei com ela hoje no privado que a gente compartilhou aí duas coisas, né? Hoje ela botou lá sobre quem era a professora Priscila Maria, então ela já colocou aquele inicial lá no início sobre mim, então no grupo, quem está lá no grupo já tinha acesso a essa informação, e dessa agora que ela botou lá as fotos de que quem precisa fazer a prova de específica de matemática, né? Quem vai fazer essa prova de matemática? Que é a galera que quer arquitetura, que quer ciências econômicas, ciências da computação, engenharia, estatística, física, matemática, oceanografia e tecnologia em construção naval, geologia e ciências ambientais. E outras, né? Então, tem outros cursos ainda que, se vocês quiserem estar fazendo na UERJ, vocês precisam fazer específica de matemática. E aí, eu estou junto com todas essas feras aí. Falaram que hoje vocês iam ter aula com a gigante da matemática, com a fera cabraba aí, ó. Mas vocês também são os bravos, né, que gostam da matemática aí, para poder ir fazer esses cursos, tá? Na UERJ. E com certeza vocês vão conseguir. Eu queria falar também sobre a rotina de estudo de vocês, né? Por que eu quero falar sobre isso? Porque vocês vão... Na próxima eu vou falar. Mas por que eu quero falar sobre essa rotina de estudo? Porque a gente precisa conhecer o estilo de enunciado das provas da UERJ. Aí, vocês precisam criar um cronograma de estudo, porque são bastante coisas a estudar, mas mais do que conteúdo em si, vocês precisam refazer exercícios, refazer provas antigas, e aí a Pri está montando aí também junto comigo, estou ajudando ela, vou ajudar mais, ela vai montar um acervo aí para vocês, para ajudar vocês a criar esse cronograma de estudo. Gente, utilizem, não tenho condição de dar uma aula agora de como vocês vão montar isso, mas quero dar uma dica de ouro. Utilizem as inteligências artificiais para ajudar vocês a criar esse cronograma de estudo, tá? Então, refaçam exercícios, criem exercícios parecido com as provas, exercícios que já tiveram em provas anteriores, isso vai ajudar vocês, tá? Tentem fazer o exercício e depois olhar a resposta, tá? Quem é bom de memorização, para não memorizar a resposta, tá? Para que vocês consigam ver aonde está a dificuldade de vocês e focar naquilo ali para poder aprender, tá? Distração, né, do celular, rede social, então, tipo assim, o que vocês puderem fechar, tirar, colocar no tempo aí de estudo, retirar isso, acreditar em vocês. Gente, hoje, assim, a gente tem alunos que claramente têm dificuldade de matemática, e eu não posso dizer, por exemplo, que a galera que vai procura esses cursos, né, por exemplo, quem quer, sei lá, ciências ambientais, né? Essa pessoa que quer ciências ambientais e ela precisa fazer a prova de matemática, não necessariamente ela é boa em matemática, ela sabe bastante matemática. Então, assim, mas acreditem, entendeu? Que vocês são capazes, que vocês já tiraram aí um A, um B, um C na prova, então, na primeira fase, que agora vocês estão estudando com foco total na segunda fase, que vocês vão conseguir, tá bom? E eu estou aqui para ajudar vocês no que precisarem. Sempre vejam vídeos de matemática básica, tá? Porque pega muito, gente. Vocês leem o enunciado, entendem o que está sendo pedido, fazem a questão, mas muitas vezes não sabem, sei lá, divisão, alguma coisa assim, básica, sabe? Lá do ensino fundamental 1, sabe? Do primeiro segmento. Então, tentem rever esses conhecimentos, tá? Para que vocês consigam. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um conteúdo. Lá no 4º ano, vocês aprendem divisão de forma bem simples ainda, né? Com 2, 3 números e tal. Quando vocês aprendem essa divisão, é no primeiro segmento do ensino fundamental.
vocês aprendem divisão no processo rápido, curto e no processo longo. Muita gente aprendeu divisão, muitas pessoas hoje em dia já faz no processo rápido, né, curto, e beleza, sabe fazer divisão. Só que não sabe fazer divisão pelo processo longo. O que isso dificulta? Quando chega lá no 8º ano, vocês têm uma matéria chamada divisão de polinômios por monômios. Ou então, divisão de polinômios por polinômios. Essa parte da matemática, ela exige que você saiba fazer a divisão pelo processo longo, porque vocês têm que saber exatamente fazer essa volta, né? Fazer a divisão, depois botar o resultado lá no quociente, e quando vocês pegarem o valor do quociente, multiplicar pelo divisor, para que vocês consigam voltar para o dividendo como o resto. Certo? Então, assim, vocês precisam saber fazer esse processo do processo longo da divisão para que vocês consigam fazer uma divisão de polinômios por polinômios. Certo? Então, assim, é importante voltar em alguns conteúdos básicos. Professor, mas tem que estudar tudo? Não. Talvez estudar naquilo que você já conhece que você tem dificuldade. E se você não conhecer ainda, né? Se você ainda não sabe aonde você tem dificuldade, você vai treinar exercício, vai pegar provas anteriores, vai treinar ali fazendo, tentando fazer, sem olhar a resposta, sem olhar vídeo, e vai ver. Pô, consegui fazer a questão? Vou lá, olho o resultado. Mesmo que não esteja exatamente do jeito que era o formato padrão, que a gente vai falar sobre isso já já, mas você conseguiu chegar no resultado. Certo? Então, beleza. Aí você vai ver aonde estão as suas dificuldades. E se você não conseguiu, já acende o alerta ali daquele conteúdo que você precisa rever. Tá certo, galera? Se não souber qual é o nome do conteúdo, me procura. Tá? O WhatsApp, eu tô lá no grupo de vocês, eu tô no grupo a Pri, tenho, né, que é minha xará. Ai, maravilhosa. Pri ainda tá aí, né? Fala aí, se tá. Eu quero falar da Pri também, com ela presente. E aí, tipo assim, vocês vão pegar com a Pri lá o contato para tirar alguma dúvida caso vocês tenham, ou na nossa próxima aula, tá bom? Enfim. Cerque-se de boas companhias, pessoas que te impulsionam positivamente. Então, gente, sempre vai ter um que vai se destacar na aula, que vai tirar dúvida, que vai falar, que vai estar participando. Então, se aproxima dessa pessoa, compartilha o material, pede ajuda aí no que a pessoa está estudando, né? Às vezes ainda está no ensino médio, às vezes já saiu, já está estudando há um tempo para a UERJ, então tem uma carga ali, né, que pode compartilhar com você e pode te ajudar. E seja um aluno assíduo na nossa aula online, porque assim você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai aprender aqui junto com a gente, vai ser muito importante para você, tá bom? Vamos para o próximo. Como que funciona o exame discursivo? O exame discursivo, ele é um desafio de questões discursivas, e essas atividades, elas são diretamente ligadas ao curso que você escolheu. Então, você vai fazer atividades específicas diretamente ligadas ao curso. Se você escolheu arquitetura, provavelmente, as suas específicas são português, a história, e a matemática, tá? E aí tem a questão do peso, que a Pri colocou lá no grupo a imagem certinho. Então, vocês vão lá ver peso 1, peso 2, quais são as matérias que vocês vão ter que estudar para vocês garantirem, tá? E aí vocês também, além das questões discursivas, vocês vão ter a prova de redação, né? O exame discursivo, ele é realizado num único dia, ele é composto de 3 provas, como eu acabei de falar, que vai ser uma prova de redação, uma prova, 2 provas de disciplinas específicas. Então, por exemplo, como eu disse, história e matemática, e aí vai ter 20 pontos cada prova, tá bom? O padrão de resposta. Vamos lá. Falando sobre o padrão de resposta.
sempre vocês têm que tentar resolver a prova, como eu disse, né? Vai pegar as provas anteriores, vão fazer as provas e vão ter que colocar lá. Como a gente já está falando, o exame discursivo, ele é um exame que não vai ter alternativa. Vocês vão ter que ler a questão e botar o resultado que vocês acharam lá. Aí tem muita gente que tem dúvida sobre como que vai responder isso, né? Se vai ter que escrever em formato de texto, porque matemática, como que eu vou fazer? Gente, vocês vão ter que ser o mais claros que vocês conseguirem ser, certo? Então, vocês têm que imaginar que vocês estão respondendo uma questão que você sabe o que está dentro da sua cabeça e como que você pensou. Mas o avaliador, a pessoa que está lendo lá a sua prova, que você entregou no dia que você fez, ele não sabe o que passou pela tua cabeça naquele momento. Então, você tem que ser o mais claro possível, né? Então, você tem que botar lá a fração, botar o cálculo na melhor maneira possível, de forma mais legível possível, e no final você faz uma frasezinha como resposta, que aí a gente volta naquela época, né, também do primeiro segmento, que tinha os probleminhas em matemática, e aí no final a professora dizia, ele jogou não sei quantas bolinhas, 20 bolinhas, e aí tem que botar meio que aquela resposta em formato de frase. E aí vocês vão também utilizar. Eu acho que eu coloquei aqui, não coloquei, mas depois eu trago para vocês. É importante vocês lembrarem daqueles conectivos de conclusão. Portanto, pois. Então, você vai lá, montou o cálculo, né? No espaço que tem. Montou o cálculo, chegou no resultado, você vai botar porque, ou então, pois, portanto, tal coisa aconteceu. E vai botar uma resposta para que seja a sua conclusão daquilo que você desenvolveu, tá? É importante fazer isso. E ser o mais claro possível, tá? Prestando atenção no que realmente vai perguntar. Tá, vamos falar sobre o programa do vestibular de 2025, exame discursivo. Gente, é muito importante vocês saberem que o edital do exame de 2026 ainda não saiu. Professora, tem muita diferença? Às vezes tem uma diferença ou outra. Por exemplo, em 2022, que a gente teve a prova, o exame discursivo depois da pandemia, eles vieram com o edital que foi no formato de 2018 ainda, né? Mais ou menos as mesmas coisas que estavam. Quando foi em 2023, 2024, eles deram uma mudada. Eles colocaram, por exemplo, matrizes, que não tinha, e juros, que não tinha na prova de 2022, por exemplo. Mas esse ano, a gente não sabe ainda que mudanças vai ter. Então, assim, a gente vai estudar basicamente o que que cai sempre, né? Noção de conjunto, múltiplos, operações com conjuntos numéricos, sistemas de numeração, números reais. Aí tem a parte de álgebra, que vai cair funções, que vai cair juros, né? Polinômios, equações polinomiais e essas coisas. E geometria, a parte de geometria, trigonometria, que cai também, probabilidade e estatística. Então, vocês vão receber esse material. Não vou ler tudo, gente, porque a gente vai acabar perdendo um tempo que não tem necessidade. Vocês têm isso disponível para vocês, tá? Vetores e geometria analítica. Vetores e geometria analítica cai uma questão ou outra, gente, mas é muito importante a gente saber nessa parte, que inclusive tá matrizes aqui como uma das alternativas, né? Aí eu falei um pouquinho já sobre isso, mas só retornando, vocês têm que saber que a principal dificuldade das provas é a necessidade de elaborar uma resposta clara, objetiva e completa. Então, vocês precisam responder de forma completa. Tomar cuidado para não botar um cálculozinho lá simples e deixar para lá, entendendo que, tipo, eles já sabem. Sim, eles sabem, mas eles querem saber o que você sabe. Então, você precisa
utilizar seus conhecimentos, né? Botar os seus conhecimentos no papel, né? E os cálculos necessários, tá? Então, maior quantidade de cálculo sem ser bagunçado, tá, gente? É importante também vocês saberem disso. Organização é muito importante, tá? Então tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser completo, mas tem que ter cálculo, mas também não pode ter desorganização, tá? Vamos lá. O objetivo, gente, a gente tem o objetivo geral, né, que é desenvolver a capacidade de resolução de problemas matemáticos de forma clara e priorizando os conteúdos aritméticos e de álgebra presente na prova discursiva da UERJ. Esse é o nosso principal objetivo. Ah, professora, mas por que você falou de aritmética e de álgebra e não falou tanto de geometria? Ou de vetores, ou de geometria analítica, de probabilidade estatística. Por quê? Geralmente, probabilidade estatística, geometria analítica, geometria espacial, tudo isso são questões uma ou outra que cai. E pode ser... E pode ser que você precise... Ai, desculpa, perdi o fio da merda. Li aqui uma mensagem e acabei perdendo. E pode ser que você precise ter esse conhecimento. É óbvio que você vai precisar ter, né? Sobre probabilidade, estatística e tudo mais. Mas você precisa saber principalmente a parte de aritmética e de álgebra, tá? Para o nosso exame de provas discursivas. A gente vai ter a revisão aí de conceitos fundamentais, como, por exemplo, de porcentagem, frações, equações de primeiro grau, né? Resolver problemas de regra de 3, falar sobre essas respostas discursivas, né? Como a gente já está falando, e comentar sobre possíveis erros que a gente tem na prova discursiva, né? Vamos lá, gente. Vamos entrar aí, analisar algumas questões anteriores e a gente vai começar pelo exame discursivo de 2024, uma prova específica de matemática, tá? Na primeira questão, tá muito pequeno para vocês? Ficou um pouquinho melhor? Vai me pontuando aí que eu vou tentando melhorar aqui, tá? Para vocês. Ficou melhor, né? Tá dando para enxergar. Tá dando? Que bom. Ai, gente, olha, adoro o aluno que fala, participa, tá? Claro que falar sobre a matéria é importante. Afinal de que a gente está gravando. Mas vamos lá. No primeiro exame, no exame discursivo da UERJ 2024, a gente teve uma primeira questão que falava sobre a comunidade LGBTQIA+. E era uma questão que eles de estatística, né? Que vai falar aí sobre a parte de estatística. Ah, professora, mas você acabou de falar que a parte de estatística cai em uma outra questão. Mas, gente, a parte de estatística caiu nessa matéria, mas o que é estatística nesse momento? O que ele vai pedir nessa questão? Ele vai pedir média, e média aritmética, né? E aí, como que a gente calcula a média aritmética? Somando, primeiramente, e depois dividindo. O que é? Essas operações estão dentro da onde? Em aritmética, certo? Então, gente, se você sabe aritmética, né, que é uma matéria assim, mais principal, probabilidade estatística está ali meio que embutido de alguma forma. Então, é muito importante que vocês tenham o conhecimento principal de aritmética e álgebra, como eu coloquei anteriormente, no slide anterior. Tá? Então, aí ele fala que te mostra um gráfico de colunas, e ele diz para você que você precisa dizer qual é a média, né, de mortes mensais
violentas, né, nessa comunidade de 2021 no Brasil. Então, ele dá várias especificações. Ó, no ano, no Brasil, ele te dá um gráfico para que você saiba ler. Isso é uma matéria de 6º ano, né? Gráfico é uma leitura, uma matéria que a gente começa a visualizar desde o 6º ano. Mas, assim, a gente vai vendo ao longo do ensino fundamental 2, do ensino médio, essa parte de gráfico, né? E aí, vocês têm que calcular isso. Como que se calcula? Pega todas as informações de todos os meses, soma tudo e divide pela quantidade de meses que foram somados. Certo? E aí, gente, o que vocês têm a me dizer? Era uma questão que vocês acertariam? Sendo sinceros, sem ter aula, muito fácil. Verdade, João, muito fácil. Essa é até de suspeitar, muito verdade. De tão fácil, verdade. Fácil. Uma questão bem fácil, né, gente? É muito importante, até uma questão, como que eu vou falar? Neurológica, dizer para vocês que eu peguei uma questão, uma das questões mais fáceis que apareceu nos exames discursivos. Por que eu fiz isso? Que é uma forma de vocês ganharem essa confiança. Poxa, não é um bicho de 7 cabeças como a gente meio que espera, né? Tem questões bem difíceis? Tem questões difíceis. Mas a gente precisa o quê? Que a gente viu, acabou de falar antes, ter confiança. Ganhar essa confiança no nosso potencial. Se eu chegar aqui com uma questão que eu consigo resolver, vocês vão dizer assim, nossa, essa professora é muito boa. Mas e vocês? São vocês que vão encarar essa prova. Então, eu quero que vocês confiem em vocês nesse momento. Claro que vão confiar em mim, que eu estou transmitindo conhecimento para vocês, mas vão confiar também, principalmente em vocês, que vocês são capazes e que vocês vão conseguir, tá? Então, vocês vão somar e dividir e vão achar ali a resposta. Aí a gente vai para uma outra questão. Essa outra questão é a número 2. E aí, já na número 2, ele fala sobre 3 pães, 3 tipos de pães, né? Desculpa. 3 tipos de ingredientes, vamos dizer. Uma nutricionista que fala sobre pão, fruta e iogurte. E aí ele fala 3 alimentos. E aí ele fala que sobre as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? De cada um desses alimentos. Do pão, da fruta e do iogurte. E aí ele pede para que você calcule a porção, né, de cada alimento que essa pessoa deve ingerir para que ela tenha uma quantidade nutritiva, né, recomendada para o seu café da manhã. Né? E aí ele fala essa informação que é a recomendação. Né? Ele fala que a recomendação, né, da quantidade de nutrientes tem que ser em uma porção de 100 gramas de cada alimento, tá? Então, ele quer saber ali quanto que essa pessoa deve ingerir de cada um. E aí, como que vocês encarariam? Achariam fácil, difícil? Como que vocês iriam encarar essa? Qual é a matéria que vocês acham que vocês... o conteúdo que vocês iriam usar? Professor, essa questão eu fiz... Peraí, deixa eu ler aqui o... Peraí, que eu estou tentando abrir aqui. Pode repetir o quê, Leonardo? Desculpa. Que falhou aqui, eu não vi. Professor, essa questão eu fiz uma vez. Fiz por lógica sem sistema. João falou que fácil por sistema. Tranquilas por sistema. Muito bem. Eles aceitariam esse raciocínio? Tem que pensar um pouco mais. Mas é tranquila de fazer. Verdade, houve uma questão de primeira equação em que eu resolvi por lógica. Isso valeria na discursiva? Então, olha só. Você poderia resolver por lógica, tá? Na resposta padrão, ele vai
como já foi falado em cima, ele vai utilizar sistema. Mas você pode resolver por lógica? Pode. Só que você tem que ser mais explicativa possível, tá bom? Então, estou citando o nome da Júlia, não sei quem mais falou, se foi só a Júlia, mas vou citar o nome aí da Júlia. Júlia, você faz da forma mais explicativa que você conseguir, tá? Você vai explicar mais, já que você não vai utilizar o modelo padrão, que seria sistema, né? O que a maioria dos colegas, eles vão te dar certo se você acertar, né? O cálculo ali em si, mas eles vão pedir a maior quantidade de cálculo possível, tá bom? Então, Maria, pode chamar de Maria? Maria, né? Então, olha só, pode ser literal na prova, tá? É óbvio, gente, que tem que ter um pouquinho de cálculo, né? Nem que seja, sei lá, um mais ou menos ali, entendeu? Uma regra de três, uma. Eles vão analisar. Se você fizer uma prova que vai ter ali 10 questões, né? Da parte específica, e todas as questões você não resolver com um cálculo, eles vão, mesmo que você chegue na resposta correta, provavelmente você vai acender um alerta ali para eles, né? Talvez tenha alguma dificuldade de demonstrar algum tipo de cálculo, eles vão analisar ali. Aí também tem uma questão que, tipo assim, talvez você não ganhe o total de pontos que você poderia ganhar, já que você não botou nenhum cálculo. E aí, se você, na outra específica, digamos, não foi tão bem assim, concorda comigo que a sua nota cai? Né? Então, assim, o ideal é você fazer a melhor prova possível para que a sua nota possa subir, principalmente dependendo do peso, se for peso 1, se for peso 2, né? Tem tudo isso. Então, assim, eu não posso dizer para você que você fazendo uma prova totalmente literal, que você não vai passar. Mas eu também não posso dizer que você vai tirar uma nota máxima, tá? Principalmente se for, por exemplo, peso 1. Eles vão dar uma exigida em cálculo aí para você, tá bom? Ficou claro, gente, o que eu expliquei? Sim, Beleza? Cadê? Pode falar. concordando só. Tá. Então é isso. Aí, ó, eu não vou desenvolver a questão, porque essa é uma questão que depois, quando a gente tiver sistema, que a gente vai estudando, a gente vai voltar nessa questão, tá, gente? A gente sempre faz. Mais para frente, a gente vai ter várias aulas importantes. Gente, voltando. Desculpa ser chata, mas eu preciso. Vocês precisam responder enquete para que a gente, nossas aulas não sejam canceladas, para que a gente tenha aula. Então, tipo assim, ó, procura responder sempre, ser presente ali para que a gente tenha mais aulas possíveis, certo? De matemática. E aí, quanto mais aulas a gente tem muito conteúdo para estudar. Então, vai ser muito importante, porque a gente vai conseguir refazer as provas juntos, ao vivo, nas nossas aulas e tal, tá? Então, quanto menos assíduos vocês forem, menos aulas a gente vai ter. Vamos lá. O exame discursivo da UERJ de 2019. Tinha uma questão com operações de números racionais. E aí ele pediu uma justificativa completa. Por que vocês acham que a UERJ cobra esse conteúdo simples, mas de forma discursiva? O que eles estão querendo com isso? Hein, galera? Fala aí para mim. Vamos lá, aí responderam aqui. Ver nossa interpretação, não sei, ver interpretação de problemas, testar nosso raciocínio lógico, testar o raciocínio
literal de vocês, né? Acho que seria mais isso. É mais, como a Júlia falou, é uma questão de interpretar o conteúdo, né? Testar se o aluno sabe expressar e interpretar o conteúdo, ainda que simples. Verdade, muito bem. Como a gente consegue interpretar e achar maneiras de resolver? Gente, a gente lê a questão e aí a gente vai ver se aquela questão ali, ó, por exemplo, aquela questão de média. A gente poderia não ter colocado o M ali de média, né, que seria a fórmula, e ter feito a soma de forma de arma e efetue, né, um embaixo do outro, e depois ter botado uma divisão simples ali ou ter montado uma fração, né? A gente chegaria ao resultado? Sim, mas deixa eu voltar aqui rapidinho na questão 1. Mas, por exemplo, quando a gente monta a questão, ó, que é esse modelo aqui, que é o modelo padrão, a gente está mostrando para ele que a gente lembra do conteúdo, né? E que a gente sabe exatamente o que está sendo pedido. Porque ele fala aqui o nome do conteúdo. Ele quer que você demonstra que você lembra desse conteúdo, que você tem conhecimento sobre ele. E ele também está analisando que você está fazendo uma prova específica. Afinal de contas, você está indo para um curso em que a matemática vai ser algo exigido naquele curso que você está escolhendo. Né? É diferente, por exemplo, se você estiver fazendo para medicina, por exemplo. Matemática é importante? É importante. Vai ter médicos que sabem de matemática e outros que têm um pouco mais de dificuldade? Sim, mas qual é a matéria que tem mais peso para eles? A parte biológica, né? A parte da biologia, das ciências naturais e tudo mais. Então, química, né? Isso vai ter mais valor para eles. Então, ele está preocupada, né? Se a pessoa que vai fazer medicina sabe bem interpretar um problema e montar ali e lembra do que aconteceu no ensino médio, não tão preocupado quanto ele está para uma pessoa que vai fazer uma engenharia que precisa de cálculo para calcular até a viga que vai colocar numa construção, né? Então, que vai ter por exemplo, uma matéria de cálculo na faculdade. Então, essa matemática, por mais simples que ela seja, ela tem um intuito já de mostrar para você. Você está entrando num curso em que a matemática será presente. Como que é encarar isso para você? Entendeu? Então, assim, de alguma forma, a UERJ está fazendo isso da forma mais simples possível, sem exigir que você tenha um conhecimento que eles ainda vão te proporcionar, mas eles estão já querendo saber como que é a sua, como que você encara essa matemática, tá? Vamos lá, a gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre porcentagem regra de 3, que é uma matéria que cai sempre na UERJ, né, no exame discursivo, e aí a gente vai primeiro trabalhar essa questão aí simples, essa discussão inicial que eu coloquei, né? Se um produto tem 20% de desconto e depois ele tem um aumento de 25%, ele volta ao valor original? Como que vocês encaram isso? Gente, não volta ao valor original, né? Ele não volta ao valor original porque ele teve um desconto e depois ele vai ter um aumento aí de 25%, tá? Aí a gente vai para uma questão autoral, mas bem do estilo da UERJ, né? Como que ela cobraria esse conteúdo para vocês? Aí deixa eu colocar aqui de forma que vocês consigam ler. Aqui, ó. Conseguiram ler um pouquinho? Que é essa parte daqui.
Pode dar um zoom. O problema é que se eu dou um zoom, eu corto. Mas aí vocês vão lendo, né? Aí vão me dizendo aonde vocês estão lendo. Ó, uma escola arrecadou 8.000 com uma festa. E decidiu que 25% desse valor seria destinado à compra de material e o restante é dividido igualmente em 5 projetos estudantis. Qual o valor destinado a cada projeto? Então, eles arrecadaram 8.000, e 25% do valor seria destinado a uma compra de material. E o restante seria dividido para 5 iguais, projetos iguais. Exato. João ainda está na 1, né? Volta para Gabriel, vai dar 1.200 para cada projeto. Vamos lá, vou diminuir aqui então, tá? Como esse tipo de divisão pode ser representado por uma regra de 3? Como que pode, na letra B? Como que pode ser representado por uma regra de 3? Na letra B. Já falaram a letra A, que acho que é 1.200, e na letra B? Isso aí. Isso mesmo. Então, ó, ele fala que a resolução é 25% de 8.000, daria R$ 2.000 para o material, aí sobra 6.000, 6.000 dividido para 5 projetos dá 1.200. Qual seria a resposta discursiva, né, que eles iriam exigir, né? Então, eles iriam exigir ali uma resposta no modelo que eles queriam. Olha como ele está bem... Calma aí, gente. Deixa eu voltar aqui, que eu já fui para outro. Estou tentando diminuir. Vamos lá. Como que seria a resposta para que fosse bem no modelo discursivo deles, né? Eles botam bem literal, né? Teria o cálculo lá em cima, conforme foi feito, e aí depois vocês meio que escreveriam o que vocês praticamente teriam feito, né? Dos 8.000 arrecadados, 25% teria sido destinado aos materiais, que representa 2.000, o restante, que é 6.000, seria dividido para 5 projetos, cada projeto iria receber 1.200. E a resposta da B? Essa distribuição pode ser interpretada por uma regra de 3, simples e direta. Tá? Então, ele quer saber, por exemplo, se você vai usar uma regra de 3 composta ou se você vai resolver com uma regra de 3 simples. Quando que... Aí, ó, já tem conteúdo. Quando que você usa uma regra de 3 composta? Quem vai falar aí para mim? Quando que você usa uma regra de 3 composta? Com mais de 2 valores. Muito bem. 3 ou mais, não é isso? Então, se você tem 3 ou mais valores, 3 ou mais grandezas, muito bem, usou a palavra certa, ó, grandezas, né? Quando você tem mais grandezas, que é tudo aquilo que pode ser medido, você já sabe que é uma regra de 3 composta. Se é uma regra de 3 composta, a gente tem que saber mais sobre direta e indiretamente proporcional. Quando que é diretamente proporcional? Quando as duas setas ou os dois valores têm um aumento ou uma diminuição proporcionalmente.
né? E aí ele fala que a relação entre o valor total e a quantidade de projeto está diretamente proporcional, porque quanto mais dinheiro tem uma quantidade de projetos. Se tivesse menos dinheiro, provavelmente cada projeto receberia menos o valor, certo, gente? Se tivesse mais dinheiro, cada projeto receberia mais em relação à arrecadação. Tá claro isso, gente? Beleza. Se é uma composta, a gente já tem que analisar mais ainda sobre direta e indiretamente proporcional. Vamos para uma segunda questão também, só que aqui a resposta já está aqui na cara de você. Na verdade, essa tá aqui no rosto de vocês, né? Aí eu vou botar uma terceira que eu acho que não está tão assim evidente. Mas vamos lá. Ó, um trabalhador recebe 3/4 do salário no início do mês e o restante no final. Se no início ele recebeu 1.800, qual é o valor total desse salário? Então, a gente vai fazer uma solução, ó, vai fazer um cálculo, e depois desse cálculo a gente vai escrever isso discursivamente, tá? Vocês vão receber esse material, não vou... Como já tem resposta aqui, eu não vou ficar falando, deixando aqui para vocês verem, tá? Depois vocês recebem e tal. Esse também a resposta está na cara, que é, mas eu vou falar sobre, né? Que é uma. Desculpa, calma aí, rapidinho. Então, nessa questão, ele vai falar sobre a questão 4, né? Essa resposta aí em cima, eu acho que é de alguma questão que eu não coloquei, mas depois eu apago. Que ele pergunta, né? Um número racional somado a 3 resulta em 4 meios, né? E qual é esse número? Então, é 4,5 que ele quer saber, resulta nisso. Aí ele pede para você descobrir qual é esse número. E esse número é o 3 meios, ou 1,5, tá? Ficou claro, gente? Bem fácil nessa 4 aqui também. Mas realmente teve uma questão assim. Eu coloquei até que era uma questão da onde eu estava me baseando, né? Por exemplo, nessa eu não coloquei, mas, por exemplo, a referência dessa questão aqui do trabalhador é referente ao exame de 2023, uma questão que tem sobre frações de salários de um funcionário. Tá? Então, assim, não tirei do além, não. É uma questão que realmente existe na UERJ. É uma questão fácil? Fácil, mas é uma questão que, de fato, já apareceu na UERJ aí, ó, em 2023, tá? No exame discursivo. Essa questão aqui, 4, eu posso depois dizer para vocês, porque eu cortei um pouco da... Eu fiz primeiro numa modalidade, depois eu cortei para virar uma figura aí. Eu devo ter cortado essa informação. Mas eu posso dar para vocês depois. Hoje a gente vai falar sobre teoria dos conjuntos, tá? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre a definição, sobre a denotação, sobre a representação, sobre o diagrama de Venn, que é um diagrama que é bem cobrado na UERJ, tá? Sobre as relações de pertinência, sobre a família de conjunto, sobre as igualdades e a desigualdade. Lembrando que, se não der para a gente ir até o finalzão, a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula, tá? Gente, ó, é importante falar que, se vocês tiverem dúvida, é importante pontuar as dúvidas, tá? Ah, professora, mas a nossa aula não vai ser só de exercício? Não, agora. A gente está iniciando o nosso processo aí para o nosso exame discursivo. Então, a gente tem aí até dezembro estudando, né? Parece muito longe, mas é muito rápido que passa. Então,
Eu não tenho condição de dar todo o conteúdo que está dizendo lá no edital que é para vocês estudarem. Eu não vou dar aulas e aulas e aulas sobre isso, mas eu vou pegar matérias principais e vou falar sobre isso. Às vezes vou passar mais rápido, depende do nível da aula. Às vezes vou mais devagar. Mas para isso vocês precisam ir me pontuando. Professora, entendi, professora, não entendi, não sei isso, preciso estudar, e aí vocês vão me mostrando. Tá certo, gente? Até aqui, alguém tem alguma dúvida antes de eu começar a matéria? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Estão gostando da aula? Como que tá aí? Ficou com uma dúvida na questão 1, vamos voltar. Qual questão? Ah, que linda! Muito obrigada. Então, Rafa, cada aula vai ser sobre uma matéria, às vezes a aula vai ser só de exercício, tá? Vai ter vezes que a aula vai ser só de exercício e a gente vai resolvendo e vai calculando, tá? Ah, tá, naquela dessa daqui mesmo, né? Se o produto. Tá, aí, Rafa, vai aparecendo nas aulas sempre que você conseguir, ou se você realmente não conseguir, você vai ver as aulas gravadas que você vai acompanhando, tá bom? Vai, por exemplo, vão ter aulas, agora nesse iniciozinho a gente tem mais conteúdo, mas sempre a gente vai voltar em questões da UERJ, como a UERJ cobra. Mas às vezes, mais para frente, a gente vai ter mais aulas só de questões, sabe? E a gente também, ó, foi colocada uma enquete no grupo de vocês. Então é importante que vocês respondam, porque aí eu preparo uma aula mais voltada para as dúvidas de vocês. Ah, professor, eu tenho mais dúvidas sobre isso daqui. Porque aquilo que vocês já sabem, vocês têm mais facilidade de estudar, né? Vocês já sabem aquilo ali. Mas aquilo que é difícil, a gente precisa estudar junto. Vai ficar disponível no grupo. Por que eu não coloco antes o material no grupo, gente? Porque eu gosto de trabalhar as questões em aula com vocês e tal. Aí tem uma galera que tem mais facilidade, então acaba que às vezes faz todas as questões e diz: a aula vai ser muito fácil hoje, eu não preciso assistir. Só que sempre tem alguma coisa nova, né, a se falar, que vocês possam ter dúvida e tudo mais. Então, é importante que a gente deixe que vocês participem da aula, tá? Aí depois eu coloco lá no grupo. A Pri vai colocar, ou eu coloco, não tem problema, tá? Sim, é isso mesmo, João. Nessa questão, com os valores que foi dado, e principalmente porque ele não colocou um valor, vai voltar para o valor original. Foi falado que não voltaria? Enfim, talvez eu tenha. Ah, desculpa, me perdi aí. Talvez eu tenha ouvido outra resposta sobre alguma outra questão, porque também tem a número 1 aqui embaixo, e aí eu devo ter confirmado sem querer. Mas volta ao valor original, nessa discussão inicial. Aqui era só uma discussão, eu nem coloquei valores, entendeu? Era só para a gente puxar o assunto ali, e aí foi exatamente o que você fez, né? Colocar o valor de 100 ali como exemplo para a gente poder visualizar. Mas sim, volta ao valor original, tá? Ficou beleza. Não, tá ótimo. Só que lembra, né, na UERJ a gente precisa escrever isso daí, tá? Então, você escreve lá alguma coisa sobre, mesmo você fazendo uma porcentagem lá na cabeça, você escreve alguma coisa para não ficar em branco, tá bom? Porque eles não têm como acessar a sua cabeça, tá bom?
Vamos lá, gente? Vamos começar? Mais alguma dúvida? Tiraram a dúvida aí? Vou começar para valer agora, hein? Vamos lá. Pode começar. Então, o que é um conjunto, gente? Conjunto é intuitivo, né? A gente vai falar que conjunto é algo que a gente já tem tanto conhecimento. Por exemplo, ó, eu tenho 3 tintas aqui sobre a minha mesa, né? Eu posso dizer que eu tenho um conjunto de tintas, ok? Então, se eu tiver um estojo, né, na minha mesa aí, vocês devem ter. Importante também avisar, importante ter na nossa aula um caderno, uma caneta aí disponível, né? Quem é mais digital e consegue usar, baixa um aplicativo aí que tem o Notes, né? Que eu não sei nem pronunciar direito, mas ele serve aí para vocês fazerem tipo uma lousinha, mas aí vocês deixam salvo, que é importante para depois vocês acessarem esse conteúdo, né, que vocês escreveram na aula, dúvida que vocês tiraram e tal. Enfim, e aí quando vocês têm um conjunto de caneta, um estojo aí em cima da mesa de vocês têm um conjunto de caneta, né? Sempre entendemos como uma coleção, né, de qualquer objeto, né, que a gente possa ter. Todos esses objetos, né, no caso da tinta, por exemplo, ó, 3 tintas aqui, um conjunto de tintas, né? Cada tinta a gente vai chamar de elemento, tá? Então, isso daqui é um elemento do meu conjunto de tintas, ok? Se eu tivesse um estojo, que não tem aqui agora, mas se eu tenho um estojo, eu tenho um conjunto de canetas, ok? De lápis. E cada caneta, cada lápis é um elemento desse conjunto. Beleza, galera? Aí eu tenho um exemplo aí embaixo, ó, conjunto de vogais. Eu vou chamar esse conjunto de V, sempre vai estar representado por uma letra maiúscula, conjunto sempre é representado por uma letra maiúscula. Professor, isso é importante? Sim, porque se não tiver escrito isso e aparecer uma letra minúscula, de repente é um elemento e não um conjunto, tá? Então, isso é fundamental, é importante saber, ok? Quem são os elementos desse conjunto de vogais? O A, o E, o I, o O e o U. Ok? Tem mais algum elemento? Não. Esse conjunto é um conjunto finito. É um conjunto que eu sei onde começa e aonde termina, porque é o conjunto das vogais. Ok? Agora, o conjunto dos números naturais pares. Então, ó, conjunto dos números naturais. Então, eu já estou dando uma outra informação. Tem que ser os números naturais. Isso quer dizer que não pode ter os números inteiros. Se não pode ter os números inteiros, isso quer dizer que não pode ter número negativo, ok? E só pode ter os números pares. Então, vai começar através do zero. O zero é o primeiro número natural par. Ok? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sei onde termina? Não sei onde termina. Ele vai até o infinito, porque eu não determinei onde esse conjunto iria acabar. Eu não disse para você escrever um conjunto de números naturais pares até o número 40. Se eu tivesse dito, você escreveria 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40. Ok? Mas eu não disse que era até o 40. Eu disse que era o conjunto de números naturais pares. Então, até o infinito. O reticências aparece no final de algum determinado número. Aí eu coloquei 6 números como exemplo, mas eu poderia ter colocado só 3 e ter colocado já reticências a partir dos 3 números. Tá claro isso, gente? Agora a gente vai falar sobre os números naturais primos e pares. Quem são os números naturais primos e pares? Números primos são 2, 3, 5, 7, 11, já ia falar 9, sem querer. 7, 11, 13, 17, 23,
Não é isso? São esses números os números primos, naturais primos. Beleza. Mas quais deles que foram citados são pares? Somente o número 2. Então, esse é um conjunto que só tem um elemento. Tá claro isso? Beleza? Vamos para denotação. A gente costuma, como eu já falei, utilizar o conjunto utilizando uma letra maiúscula e os elementos sempre com letras minúsculas. Não entendeu muito? Ai, que bom, Léo, que você está aqui, que você falou. Isso é muito importante, gente. Os números pares primos, beleza? Vamos lá. Quem são os números primos? Os números primos, eles são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Vamos parar por aqui, tá? Então, esses são os números primos que nós temos. Beleza? Só que eu peço que seja par. Então, eu quero que seja o número par. Desses que eu citei, ó, que começa no 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, depois o 17, depois o 23. Desses números, o único que é par é o 2. Ok? Então, esse conjunto só vai ter um elemento, só vai ter o número 2. Se eu tivesse dito que eu quero todos os números primos, ele iria entrar até uma reticências ali depois do 23. Né? Mas como eu não disse que eu queria os números só primos, eu disse que queria que eles fossem, queria que fosse o par também, aí tem que ter o número 2. Isso tá claro? Agora, beleza? Vamos lá. Como eu disse, os conjuntos, eles precisam utilizar a letra maiúscula e os elementos de letras minúsculas, tá? Os elementos são sempre separados por vírgulas e eles são sempre delimitados por chaves. Então, ó, olha como a gente observa aqui embaixo, o conjunto L, tá? O conjunto das letras de matemática. Então, vai ser o conjunto L. O L está maiúsculo, vem o igual e sempre começa por uma chave, tá? Então, a gente tem uma chave aqui no começo e uma chave no final. Olha, professora, mas aí matemática é uma palavra tão grande, né? Com 4, 6, 8, 10 letras. Mas por que só apareceu 6 letras dentro do conjunto? Porque a gente nunca coloca elemento repetido, tá? Então, vamos fazer um conjunto com o nosso nome. Ó, eu vou fazer um conjunto que eu vou chamar de M e que ele, aqui no chat, estou fazendo no chat, e que ele vai ser do meu nome. Então, vai ter o P, o R, sempre com letra minúscula, separado por vírgula. Vai ter o P, o R e o I. O S, o C, o I eu vou repetir de novo? Não, porque o I já tem lá como elemento. Então, eu não repito. Eu sei que eu vou utilizar o I de novo. É o mesmo I, gente, tá? Então, não vou repetir. O I, aí vai ter o L, aí no meu nome tem 2 L's. Então, o que vai acontecer? Eu vou botar uma vez só, tá? Mesmo sabendo que eu vou utilizar 2 vezes. Calma aí que eu estou procurando no teclado. Aonde que fecha? Aqui, achei. Aonde que fecha a chave. Então, ó, nome, eu botei N de nome, tá? Então, o nome do meu conjunto é N, ele está representado pela letra maiúscula e é o meu nome. E aí, o meu nome está separado por vírgula, as letras estão separadas por vírgula, e essas letras não se repetiram. Então, o L, que se repetiria, e o I, eles não foram repetidos. Ficou claro, gente? Beleza. Ok. Conjunto dos meses do ano que começa pela letra A. Então, quais são os meses do ano que começam com a letra A? Abril e agosto. Quais são os meses do ano que começam com a letra M? J. Junho, julho. Janeiro, junho, julho.
né? Com a letra M só tem maio, certo? Março, desculpa, é verdade. Obrigado, João. Maio e março. Muito bem. Com a letra J, janeiro, junho, julho. Agora, se eu falasse com a letra P, existe algum mês do ano que tem com a letra P? Não tem. Então, seria conjunto vazio. Tá bom? Como Júlia falou. Se fosse com a letra P. Tá claro isso? Gente, parece uma matéria boba, mas tem várias questõezinhas que são importantes de lembrar, porque quando a gente for fazer os exercícios, a gente precisa saber, tá? Vamos lá, representação, né? A gente vai representar por chaves, né, de duas maneiras. Seria por extenso, que é quando a gente enumera os elementos, então elementos por elemento, ou então abreviando, né? Então, a gente tem aqui, ó, os elementos do conjunto A são divisores de 24. Qual é a representação que a gente pode fazer? Por extenso, fica 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Então, a gente está citando quais são os divisores de 24. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Beleza? Como que eu escrevo isso abreviado, em forma abreviada? Né? Eu vou escrever x para todo x que é divisor positivo de 24. Então, x vai ser todos os elementos que são divisores positivos de 24. Ok? Tá claro até aí? Aparece muito de forma abreviada em matemática. Muito difícil aparecer por extenso. Tá, diagrama de Venn. Gente, quando a gente fala sobre esse diagrama de Venn, a gente vai ver que a gente vai sempre representar por esse círculo em que a gente vai colocar os elementos dentro desse círculo. Então, por exemplo, eu tenho números naturais ímpares menores do que 9. Então, eu vou colocar os elementos, o conjunto é representado pela letra A, então eu vou botar o A do lado de fora, maiúsculo, vou colocar esse círculo, e dentro desse círculo eu vou colocar os elementos, né? Que é o 1, o 3, o 5 e o 7. Beleza? Lembrando que ele fala que ele quer os números naturais ímpares menores do que 9. Então, ele não quer o 9, tá? O 9 não faz parte, ok? Ele quer os menores. Ele depois pede para você fazer as letras da palavra sucesso. E aí você vai escrever conforme a gente fez lá com o meu nome. Só que dentro de um diagrama, que é esse círculozinho aqui, que é a representação de desenho, né? Mesmo. Como a gente vai fazer por desenho. Quando a gente fala sobre a relação de pertinência, a relação de pertinência é aquela relação que a gente sabe se o elemento pertence ou não pertence àquele conjunto, tá? Então, se ele pertence, eu uso esse é meio arredondado, que é o símbolo de pertence. Esse é, gente, não pode ser feito de forma retinha, ele tem que ser nesse formato arredondado. Por quê? Porque ele é um símbolo matemático. Ele não é uma letra E qualquer, tá? É um símbolo matemático. E o E cortado, que é o símbolo, né, cortado, é o não pertence. Então, a gente vai olhar para o conjunto e vai ver o 1 pertence ao conjunto A? Pertence. O 2 pertence? Sim. E o 6 não pertence, que é no exemplo aqui abaixo. Né? Aí ele propõe um desafio. Ele fala assim, ó, no conjunto M, onde todos os elementos do conjunto M são números pares menores do que 20. O 20 pertence ao conjunto M? Sim ou não? Não, muito bem. Que é a mesma coisa que eu falei sobre o números naturais menores do que 9. Certo, gente? Porque o 9 não faz parte, porque é os menores do que 9, tá? E aqui ele fala que são os números pares menores do que 20, tá? Tem uma relação aí de importante. Vamos lá. Famílias de conjunto.
A gente vai chamar de famílias de conjunto quando um elemento também é um conjunto, tá? Então, quando isso vai acontecer? A gente tem um conjunto F. Dentro desse conjunto F, a gente tem elementos, mas a gente também tem conjunto dentro desse conjunto, tá? Então, a gente tem o conjunto 2 e 3, a gente tem o conjunto 2 e a gente tem o conjunto 5, 6 e 7. Isso fica mais fácil quando a gente pensa, por exemplo, assim, ó, vamos imaginar um guarda-roupa. A gente tem um guarda-roupa. O guarda-roupa é o meu conjunto, um conjunto majoritário, um conjunto maior. E aí, dentro desse guarda-roupa, a gente tem roupas jeans, a gente tem roupas pretas, a gente tem roupas coloridas e a gente tem roupas brancas. Eu não tenho somente uma roupa branca. E mesmo que eu tivesse só uma roupa branca, ela é um tipo de roupa, né? Ela não é uma roupa qualquer. Ela, dentro dessas categorias que eu estou dividindo o meu guarda-roupa, ele tá ali, ela faz parte, ela é um conjunto. Se eu comprar mais outra roupa branca, ou se eu tiver outras roupas brancas, elas vão ficar ali próximas. Quando eu lavar, eu vou procurar lavar roupas brancas com roupas brancas, roupas pretas com roupas pretas, né? E aí, roupas com maiores cores próximas possíveis. Para quê? Para evitar manchar e tudo mais. Então, quando eu penso nisso, eu tenho um conjunto dentro de um conjunto maior, que é o meu guarda-roupa. Tá? Então, o F aqui representa o meu guarda-roupa, aqui representa as minhas roupas brancas, aqui representa a minha roupa jeans e aqui representa as minhas roupas pretas, certo? Então, é como se eu tivesse um conjunto dentro de outro conjunto. Isso está claro, gente? Tá. E aí, quando eu representar, eu sempre tenho que representar com outras chaves e separados por vírgula. Eu não posso colocar esses elementos soltos, por exemplo, dentro desse conjunto, porque senão é só um elemento dentro do conjunto F, é só um elemento dentro do guarda-roupa. Mas quando eu coloco dentro de chaves, eu estou demonstrando que é um conjunto dentro de outro conjunto, tá? Por isso que está aqui embaixo. Note que o 2 não pertence ao F, tá? Porque a relação que a gente teria que usar aqui era de contido e não contido. Então, por exemplo, o conjunto 2 está contido dentro do conjunto F, tá? Porque isso é muito importante. Ó, sempre falo para os meus alunos. Pertence, vou escrever aqui no chat para alguém escrever aí. Pertence e não pertence é uma relação entre elementos e conjunto. Está contido e não está contido é uma relação entre conjunto e conjunto. Ok? Tá? Tá claro isso, gente? Vocês estão bem quietinhos, mas vocês estão conseguindo compreender? Tá. Igualdade de. Tá, beleza? Vamos lá. Aí a gente vai falar agora sobre igualdade de conjuntos. Quando a gente tem dois conjuntos, né, a gente pode ter os mesmos elementos, né? Em qualquer ordem, então não importa a ordem. Quando a gente tem uma desigualdade, quando os conjuntos são diferentes,
né? E tem um elemento que não pertence ao outro conjunto, ou vice-versa, tá? Ah, vamos lá, Vitor, vamos lá. Mas nesse caso em que o conjunto atua como elemento, aí pode usar pertence, não pertence? Então, não, tá? Não. Olha só, vou voltando aqui só. A gente tem aqui, ó, o 2. Ele não pertence ao F. Ele pertence a um conjunto que está contido dentro do F. Ok? O 2 e o. Então, mas a relação de conjunto com conjunto, a gente utiliza o quê? A gente não utiliza pertence, lembra? Olha o que eu escrevi aqui em cima, ó. Eu disse aqui, ó. Está contido, é uma relação entre conjunto e conjunto. Então, a gente tem que usar aquele C aberto. Aquele C assim, que parece um C. Assim. Deixa eu tentar desenhar aqui para você ver. Beleza? Esse é o símbolo que a gente vai utilizar. Então, chaves 2,3. Eu vou botar um C normal aqui, tá? Mas você sabe que é esse daí. Está contido em F. Ok? É assim que a gente coloca. Tá claro? Beleza? Muito bem. Tira sempre as dúvidas, tá, galera? Se eu não me fizer entendida, fala comigo. Então, a gente vai para esse exemplo. A gente tem o conjunto A, que é 1, 2 e 3, e a gente tem o conjunto B, que é todo elemento que é ímpar, positivo e menor do que 7. Quais são os números ímpares, positivos e menores do que 7? 1, 3 e 5. Então, esse conjunto é o quê? Igual, ok? Eles são iguais. O conjunto A é igual ao conjunto B. Só que o conjunto A está escrito, né, por extenso, e o conjunto B está abreviado. Mas eles têm os mesmos elementos, ok? Agora, olha a diferença do de baixo. O conjunto M, ele é 9, 11, 13 e reticências. Então, ele lembra aí os números ímpares, né? Maiores do que 7. Vamos dizer que seja isso. E o conjunto N é os números ímpares positivos maior ou igual a 7. O que está faltando para esse conjunto N ser igual a N? O que está faltando, galera? O 7. Muito bem, Júlia. O M é um conjunto ímpar, positivo, só que ele é maior do que 7. Pô, maior do que 7, o 9. O próximo número é o 9. Só que no conjunto N, está dizendo que tem que ser maior ou igual. Então, ele está dizendo que precisa conter o número 7 no conjunto. Então, no conjunto N, seria representado assim. N é igual a 7, 9, 11, 13 reticências, fechou o conjunto. Esse seria o conjunto do N. Então, por que eles não são iguais? Porque faltou o elemento 7. Tá claro?
Agora vocês vão fazer um exercício de fixação. Vamos lá. Um exercíciozinho aí de fixação. Usando pertence e não pertence. Bem fácil. Letra A é o quê, gente? Letra B, pertence, muito bem. Letra B, não pertence. Letra C, pertence. Letra D, não pertence. Muito bem. Agora vamos para a questão 2. A 2 é para você representar abreviadamente e por extensos conjuntos. Então, a gente tem 3 alternativas aí. Vocês vão representar abreviadamente e vão representar por extenso. Vamos lá, vamos separar. João Vitor, sem ser o Santana, faz a letra A, a Júlia faz a letra B e o João Vitor Santana faz a letra C? Como? Que são os últimos aqui que participaram, que estão participando. Que quem quiser também pode botar aí as respostas, gente. Gente, vou só pegar uma água, tô morrendo de sede. Vou só beber uma água, pode ser? Não peguei água pra cá, gente, tô morrendo de sede. Gente, já tô aqui. Então vamos lá. Não, calma, não liguei não. Meu Deus. Ai, ai, gente. Voltei, hein? Tô aqui. E estavam pegando uma criança que estava aqui, aí eles estavam preocupados em aparecer no vídeo. O pessoal não é da mídia, não é. Sempre Chaves. Muito bem, Júlia perguntou, João já respondeu. Então, o conjunto dos números, Júlia ficou com a letra A, né? Dos números negativos de 3. Múltiplos de 3. Múltiplos negativos de 3, né?
Ah, você ficou com a B. Desculpa, Júlia. João que ficou com a... Pertence aos reais, eu acho que ficou pesado, hein? Porque ele está falando. Você ficou com a A, né, João? João Vitor, sem ser o Santana. O que acontece? Os reais são muitos números matemáticos, sabe? E aí, quando a gente fala pertence aos reais, está falando de muitos números. Acho que é. Porque colocar os inteiros para tirar os racionais. É porque estou acostumada a colocar reais. Muito bem. Então, eu colocaria inteiros, tá? Então, x pertence aos inteiros, e aí colocaria lá os múltiplos de 3, né? E aí, quem são os... E agora, de forma por extenso, quem seriam os números múltiplos de 3 negativos? Faltou o por extenso aí. Aí agora o B, que foi Júlia. Júlia também colocou reais, mas aí é a mesma coisa, tá, Julinha? Que falou que copiou do colega, não tem problema não. Mas a gente fica muito amplo, sabe, galera? Então vamos trabalhar aí com os naturais, tá? São os números naturais, porque aí a gente não vai trabalhar com os negativos. Por exemplo, você nem citou os negativos. Então, para ser reais, a gente teria que usar raiz, a gente teria que usar número com fração, número com vírgula, tudo isso são números reais, entendeu? Então é muito amplo. Vamos reduzir mais isso. Reduzir bem. Então vamos para números naturais. Então, x pertence aos números naturais, tal que x, aí é aquele n com o tracinho, tá? Então, tal que x é 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. Muito bem. Fiquei na dúvida sobre os números na parte abreviada. Beleza. Vamos lá, João Santana. João Vitor Santana. São os números naturais menores do que 2, maiores do que 2 e menores ou igual a 10. Então, o 10 faz parte, né? E a representação é mais ou menos essa. Esse X fica no meio, tá, João? Vitor Santana. Esse X fica no meio, onde está o 2, tá? E esse símbolo aí matemático vai para o outro lado, já que o número vem primeiro. Então, fica 2 menor, né? Que parecendo menor, mas na verdade a leitura vai ficar como maior, e aí o X no meio, tá claro? E esse menor ou igual, que está ali depois do X, né, que vai ficar depois do X, vai ser, quando a gente escrever, vai ser com aquele tracinho embaixo. Vai ser com esse tracinho aqui, ó. Assim. Tá certo? Todo mundo viu? Ficou claro, galera? Posso ir para a próxima? Pode. Então, agora a gente vai falar aí, ó, sobre dizer se esses conjuntos são iguais ou diferentes, tá? Então, a gente vai falar se eles são iguais ou diferentes. Vamos dizer outra pessoa aí para fazer. Rafa tá aí? Rafa, Anderson, que falou lá no início. Maria Fernanda. Se quiser, tá, gente? Léo, Leonardo Miranda.
Se quiser, coloca a resposta lá pra gente, para só não ficar mesmo as pessoas participando. Os dois conjuntos são iguais. É horrível. Peraí, vocês falaram mais, eu nem tinha visto. Beleza, professora. De forma extensa ficaria -3, -6 e -9. Lembrando que a ordem também importa, tá, João Vitor? Sem ser o Santana. Também importa, então ficaria -9, -6, -3, tá? Para seguir a ordem da reta numérica. Tá? Então a gente botaria o reticências do lado de lá. Eu entendo, gente, que a gente está no chat, mais difícil da gente representar. Então, eu entendo que vocês estão fazendo aí o melhor de vocês. Mas, como Maria Fernanda falou, o chat é horrível para a gente colocar símbolo, né? Realmente é. Mas é só para a gente ir testando. O ideal é que vocês vão respondendo isso no caderno, numa folha aí, tá bom? Então, colocar nas próximas aulas, inclusive, às vezes a gente, mais para frente, porque eu já dei aula no passado, né? Mais para frente a gente pede para vocês abrirem a câmera e aí vocês mostrarem como vocês fizeram no caderno para ficar melhor, para a gente ver como vocês estão fazendo, tá? Então vai ficar -9, -6, -3. Sim, 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 pode. Isso mesmo. O João Vitor acabou colocando aí o outro, né, consertando, né, o do João Vitor Santana. A Rafa respondeu que letra A, os dois conjuntos são iguais, são ímpares, menores do que 9. Muito bem, a letra A é igual. E verde e amarelo, está faltando uma informação para ser a bandeira do Brasil. Está faltando uma cor, né? Então, a letra B é diferente. Muito bem. Um conjunto é diferente do outro. Agora ele pede para você representar em VIN, né? Então é aquele círculo, tem que colocar o círculo e colocar todos os números naturais primos menores do que 30. Aí na próxima é colocar o nome, as letras da palavra arara, né? Vão ter quantas letras dentro desse diagrama, gente? 2. Muito bem, Fernanda. Maria Fernanda. Muito bem. Vão ter 2 letras, só o A e o R, né? E os meses do ano que começam com a letra M, que a gente falou lá atrás, e aí vocês já até responderam aí, acho que foi o João Vitor que respondeu, quem os meses do ano que começam com a letra M. Aí, gente, agora vocês vão ter que desenhar no caderno aí, né? Porque não vai dar para desenhar aqui no chat. Então, ó, fazer o desenhozinho. Vamos lá, vou até participar aqui com vocês. Então, ó, o A e o R. Pode ser letra maiúscula sim, gente? Não. Ser letra minúscula, né? E no outro vai ser. O que ele pediu?
Março e maio. E maio. E E aí, ó, os números naturais primos menores do que 30. Então, tem que ser os números primos, né, gente? Que a gente já até citou aí. Vai ficar o. Quais são os números? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29. E é isso. Menores do que 30, só esse. Ok? Beleza, gente? Eu não coloquei separado porque ia ficar muito complexo, tá? Para a gente colocar todos os elementos aqui separados. Teria que ser separados, tá, gente? O correto seria esse. Vários numerozinhos soltos através de um ponto. Mas não tem como colocar aqui por causa do computador. Ficou claro isso? Alguém tem dúvida? É verdade. E não tem como editar. Vamos copiar. Não, mas ficou clara a representação, gente, que tem que ser solto aqui, igual o A e o R tá solto? Tá, beleza. Porque são os números primos. Ó, tem que estudar números primos. Quem são os números primos? Os números divisíveis por um e por ele mesmo, tá? Então, na tabuada, por exemplo, o 13 só aparece na tabuada de 1 e na tabuada de 13, tá? Não aparece na tabuada de 2, não aparece na tabuada de 3, não aparece na de 4, na de 5, na de 6, na de 7, nenhuma outra. Só na dele mesmo. Aí ele é um número primo. A gente fala que é um número primo. Ok? Ó, o número 7, ele só aparece na tabuada de 1 e na de 7. Duas vezes. Qual o número que dá 7? Só o número quebrado, que é 3,5. Mas o número inteiro não tem nenhum. Porque duas vezes 3 dá 6, duas vezes 4 já dá 8. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 já dá 9. Pulou o 7. Beleza? Bem explicadinho. Ok. Aí agora, gente, tem uma última aí, ó, para vocês representarem. E aí, a gente está praticamente fechando a nossa aula já. Calma aí. Que ele pede para que você diga qual é o conjunto abaixo que é a forma tabular, né, desse conjunto A, entendeu? E aí, vocês conseguem identificar?
Rapidinho. Ih, tá aí? Ah, beleza, tá vendo. Então, então, gente, nessa questão aí, nessa última questão, a gente vai falar melhor dela na nossa próxima aula. Por quê? Porque a gente vai ter que. Exato. Ó, igual a Melissa falou, né? Quais são os números ali que eles têm uma raiz que pertence aos naturais, né? Que o A está dentro da raiz. Então, vai ser, na letra A, vai ser 1, 4, 9, 16. Certo, galera? Porque tem raiz exata, ok? Na letra B, ele já fala que está dentro do conjunto A, ok? Mas não necessariamente está no conjunto N, ok? Não pertence ao conjunto dos naturais, só é o conjunto A. Então, já é o que o João Vitor está respondendo. O 1, o 2, a raiz de 8, o 3, a raiz de 15, o 4 e a raiz de 17. Então, ele colocou todos os elementos dentro da raiz, só que quem tinha resultado ficou fora, ok? Na questão C, aí você tem que trabalhar, ó, todos os elementos que pertencem a A, módulo de A menos 5 menor do que 7. Então, quando você substituir os elementos, fizer a conta de menos 5 e que der menor do que 7. Quem são esses elementos? Vamos por aqui, ó. 1 menos 5 vai dar igual a menos 4. Menos 4 é menor do que 7. Então, faz parte, o 1 desse conjunto. 4 menos 5 dá igual a menos 1. Também é menor do que 7. Então, faz parte do conjunto. 8 menos 5, 3. Também faz parte do conjunto porque é menor do que 7. Tá? Tem algum que não faz? Vamos lá. 15 menos 5 é igual a 10. É menor do que 7? Não. Então, não faz parte o 15. Tá? E assim sucessivamente. Então, você vai ter que fazer as contas que ele está solicitando para você ir descobrindo quem é o conjunto B3. Tá? Então, ó, B3, que eu fiz agora, vai ser o 1, o 4, o... Ai, pera, gente, aqui foi... Apertei o Enter sem querer. O 1, o 4, o 8
O 9, o 15 já não faz parte. Tá certo? Esse é o conjunto B3, da letra C. E assim sucessivamente. Você tem que fazer os próximos, né, da letra D, E e F para você saber. Gente, para finalizar a nossa aula, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer para vocês me seguirem lá nas redes sociais, né? Asterisco, desculpa, @Prisca Marinho. Nossa, vai parecer que até que eu nem sou digital, né? Asterisco. Vamos lá. @Prisca Marinho. Me sigam lá para a gente compartilhar. Nem sempre eu compartilho tantas coisas de matemática, mas é legal ter essa troca com vocês, saber um pouquinho de vocês e vocês saberem um pouquinho de mim, tá? E a gente está junto, galera, até a aprovação, tá certo? Queria pedir para a Laís finalizar a gravação e dar os últimos recadinhos. Oi, galera. Boa noite, Pri. Boa noite, pessoal. Queria deixar claro aqui, gente, que a gente teve um probleminha que uma Posso? pessoa alertou. Peraí. Peraí, pode Finalizou a falar. gravação? Ainda não, ainda não. Peraí, rapidinho. Minha internet acabou de cair. Pode falar o que você acabou de falar. Vamos lá. Eu falei só da letra C. Na letra C, era para você colocar os elementos. Então, você ia ter que fazer a conta. 1 menos 5 dá igual a menos 4. Menos 4 é menor do que 7, então ele faz parte do conjunto. O 4 menos 5 dá menos 1, é menor do que 7? Sim, então faz parte do conjunto. E esse sucessivo. Aí você vai testar até o 15, o 16 e o 17. Quando você testar o 15, você vai ver que 15 menos 5 dá igual a 10. 10 é menor do que 7? Não. Então, 15 não faz parte desse conjunto B3, que é da letra C. Por isso a resposta está aqui, ó, em cima, B3. A resposta da letra C é esse daqui. Tá claro? Aí as outras D, E e F vocês vão fazer, testar aí para vocês continuarem fazendo. Aí vocês vão ver quem faz parte do conjunto e quem não faz. Finalizei pedindo para vocês me seguirem lá na rede social, @Prisca Marinho. Tá? Obrigado pela presença. Estamos juntos até a aprovação. Vai lá, Laís, desculpa. Nada. É porque a gente hoje teve aula de português e matemática no mesmo horário, e aí nas próximas aulas isso não vai acontecer mais, porque tem um curso que é sessões específicas. Então a gente queria só deixar esse recadinho mesmo para não ficarem preocupados que isso não vai acontecer mais. É Beleza. isso, muito obrigada pela aula, Priscila, e obrigada pela presença de vocês também. Vamos juntos. Um beijo. Juntos, gente. Um beijo. Foi muito bom estar com vocês.